Grande triunfo, ainda mais por Lúcio desencantar. Setinha pra cima. Leiro, qual o seu ponto de vista pelo Cadu? Grande pessoa, mas acho que em questão de negociação com clubes ele aparenta ser fraco. Ou de 10 meses. Enfim, vamos que vamos. Um abraço para você, Aurivan. Medalha de ouro para você, né? Pelo primeiro comentário no Café com Leiro de hoje. Café com Leiro e Teles. E eu queria dizer o seguinte, Aurivan. Eu acho Cadu, velho, um cara que ele cresceu e evoluiu junto com o Bahia, sabe? Assim, acho que o trabalho de Cadu em 2023 foi abaixo da média. O de 2024 foi bom. E o de 25 está no sentido de ser bom também pelas contratações que ele já fez, mas pode ser melhor. Mas eu acho que ele vem evoluindo, né? O trabalho dele em 23 evoluiu para 24, evoluiu, né, para 24, e de 24 acho que evoluiu para 25, em que pese nesta janela Cadu ainda não tinha se movimentado, né? Cadu e o Bahia, enfim, o nosso diretor ainda não tinha se movimentado de maneira mais clara. E é óbvio que a gente precisa. Mas eu não acho, velho, eu não acho que Cadu é um cara ruim de negociação, não, muito pelo contrário. Um cara ruim de negociação não traz tanto jogador em final de contrato, não traz tanto jogador em condições que a gente não traria em outra oportunidade, né? Rebobine aí a fita. A gente contratou, por exemplo, o Eric Puga por 18 milhões de reais, né? Eric Puga hoje vale pelo menos o triplo disso, por exemplo, né? Conseguimos trazer o Everton Ribeiro em final de contrato, né? Conseguimos trazer o Luciano Juba em final de contrato, conseguimos trazer o Santiago Arias em final de contrato, né? Então, boa parte dos atletas que a gente tem hoje no elenco, né, uma grande quantidade de atletas que a gente tem hoje no elenco, são atletas que foram bem negociados, né? Foram atletas que foram bem adquiridos pelo Bahia, né? Dificilmente você vai ver aí. Acho que 2023 foi um ano à parte, né? Porque foi um ano de volta da Série B. O mercado ainda não entendia o Bahia como um time que era interessante de se jogar, né? Então você tem mais dificuldade de você montar um time, né? E aí isso fez com que 2023 a gente tivesse muitos erros, né? Então acho que 2023 foi um ano ruim, abaixo da média, como eu disse. Mas 2024 em diante, ano passado e esse ano, eu acho que o Bahia muito mais acertou do que errou, tá? E eu digo isso, galera, sem nenhum tipo de relação com o Cadu Santoro, tá? Se eu falei com o Cadu Santoro umas 5 vezes ao longo desses 3 anos de Bahia, foi muito. Assim, não tenho nenhuma relação com o Cadu Santoro, não falo com o Cadu Santoro, não sou amigo de Cadu Santoro, não falo no sentido de estar falando com ele, né? Não mantenho nenhum tipo de relação com ele. Então, essa minha opinião aqui é uma opinião isenta de qualquer tipo de relação que eu tenha ou não tenha com o Cadu Santoro, tá? É uma opinião realmente técnica do que eu vejo. E eu, particularmente, não vejo o Cadu Santoro sendo um profissional ruim, né? Acho que ele melhorou. Talvez a chegada também do Bahia, né? Do Grupo City do Bahia, tenha trazido uma responsabilidade muito grande, mas eu acho que ele vem crescendo, né, junto com o projeto. Luiz Teles, ele perguntou para mim, mas óbvio que o Café com Leiro e Teles tem que ter a resposta de Luiz Teles, então eu queria saber de você. Qual o seu ponto de vista sobre Cadu? Será que ele é um cara lento, é um cara que aparenta ser fraco, como disse o Orivan Reis? Qual a opinião de Luiz Teles sobre isso? Cara, vamos lá. Eu concordo muito com o que você disse, né? Eu acho que a minha principal impressão de Cadu é que ele vem evoluindo junto com o clube. Eu me incomodo, e aí eu me incomodo com a questão da comunicação, e não é uma questão dele, é uma questão das diretrizes do grupo, do clube, de eu não saber exatamente qual a visão dele para o futebol. Eu não sei qual a visão, como é que ele quer montar o time dele, como é que ele pensa a montagem de elenco dele. Concordo com você em relação à análise de 2023, foi um ano em que houve ali entre erros e acertos, ficou numa mediana e de um risco muito grande com a estratégia, e aí eu acho que é uma questão da diretoria de futebol errada, no meu entender, que foi corrigida graças ao Rogério Ceni. Então você fazer uma ruptura tão abrupta como foi em 2023, da maneira que o time jogava na Série B de 2022, e passou a jogar em 2023, dispensando muitos atletas, mudando a característica física e a característica de jogo do time, para enfrentar uma Série A, uma Série B, uma Copa do Nordeste nivelada pelo alto, uma Copa do Brasil, idem. A maneira muito abrupta como isso foi feito nos prejudicou, e não fosse a correção de rota feita por Rogério Ceni, né? Porque assim, ele foi muito claro. Primeiro que o Paiva, quando mudava qualquer coisa, quando tirava o time do jogo posicional apoiado ofensivo, ele se acabava, ele se cagava todo para poder se justificar em entrevista. Lembra aquele jogo contra o Santos, que o Bahia jogou bem, inclusive,
Mas para se justificar foi sabe? E o Rogério Ceni não chegou e disse, ó, não, a gente vai, nesse momento, fazer o que a gente tem que fazer para ficar na primeira divisão, né? E foi o que nos salvou. Saiu ali da diretriz da diretoria de futebol ou do grupo, e depois fez o desenvolvimento dentro do que eu acredito que seja a ideia de jogo, né? A ideia de elenco e de futebol que o próprio Cadu tem e que o grupo tem. Deixou para fazer isso em 2024 e segue progressivamente melhorando em 2025. Então, acho que ele foi melhorando de fato. Então, assim, minha resposta é muito parecida com a sua nesse momento, pontuando essa situação de 2023, que não são só as contratações, mas, sobretudo, uma falta de direcionamento, visão, um equívoco, né, nesse rompimento abrupto com 2022, que não era para ser assim. Era para ser uma coisa mais orgânica, ou mais pensando no médio prazo, né? Assim, não sei se eles chegaram a medir, ou eles mediram errado, que assim, com esse time reforçado a gente vai ficar na primeira divisão, jogando de qualquer jeito, ou eles não souberam medir fazer isso de uma maneira orgânica, paulatina, né? Então, isso eu boto na conta dele, né? Ou na conta do grupo, na conta de não ter tido essa leitura de quão pesado era um ano ameaçado de ser ameaçado de rebaixamento. Mas depois disso, acho que há muito mais acertos do que erro. Acho que é uma visão. Acho, inclusive, que ele fez o contrário. Se o Rogério Ceni foi quem ajudou a salvar ele em 2023, em 2024, a chegada de Estupinan, por exemplo, é quase uma imposição do departamento de futebol, né? Pelas declarações de Rogério, a gente entende assim. Em 2025, a chegada de William José, idem. As declarações também são muito similares, deixam a entender isso, né? E é uma visão, por exemplo, que para mim muito clara dele, aí sim, é que ele, como gestor de futebol, ele gosta de dar ferramentas ao comandante técnico, né? Então, você não vê um Bahia homogêneo entre reservas e titulares na características de jogo. A gente não tem muitos titulares e reservas com a mesma característica de jogo. A gente não tem muito. Até o Rogério também falou na coletiva, a gente vai falar daqui a pouco, que quando ele, às vezes, muda duas peças, ele tem que mudar muito o esquema, a estratégia, né? E esse é muito por conta desse time não homogêneo em termos de características de atleta. Mas é um time que se sustenta, né? E é um time que entrega muitas ferramentas ao treinador. E eu acho que isso, inclusive, ajuda na gerência de grupo. Porque você pode mudar mais, pode deixar o jogador se sente mais útil dentro do todo, né? Então, aí, para mim, é ponto para ele, né? E aí, nas questões da contratação, das contratações, o torcedor gosta muito de contratação, né, velho? Assim, é uma loucura insana. Sobretudo o desespero que bate quando outros times estão contratam jogadores bons no mercado, jogadores até com preços que estariam ali dentro do patamar que a gente pode pagar, mas o Bahia não traz, né? Entre aspas, perde, porque nem chegou, às vezes, a entrar na concorrência para um outro time. Mas para mim, as contratações, sobretudo quando são feitas para longo e médio prazo, e é como o Bahia tem contratado no mercado, sobretudo em 2025, elas precisam ser feitas com muita calma. Ainda mais porque o Grupo City é um grupo visado no mercado. Os jogadores para o Grupo City são inflacionados, tanto no mercado nacional quanto no mercado internacional. Então você precisa fazer isso com muita calma. Bate um desesperozinho, sobretudo na nossa situação de ataque, na nossa situação de defesa atual, bate. Mas eu não minhas críticas ou meu peso em cima de críticas a Cadu não é pelo ritmo de contratação dele, não. Eu acho que é muito mais de entender que esse time ele poderia estar, por exemplo, mais forte fisicamente,
nas contratações de 2024 e 2025, que melhoraram em 2025, né, com alguns jogadores com essas características, mas eu acho que a gente já poderia, depois de 2 anos e meio, estar no nível melhor fisicamente. Essa é minha principal crítica em relação às contratações e não ao ritmo. Não tem o mesmo desespero, né, e que é muito compreensível, né, de boa parte da torcida. Eu prefiro acertar, né, demorar mais e acertar e não pagar mais do que ser responsável, não pagar mais do que a gente tem que pagar no atleta. Tudo isso aí vai fazer muita diferença para a gente no médio prazo, muita diferença. Você vê o Vasco como está, você vê as dificuldades do Atlético Mineiro, do Corinthians, do próprio Cruzeiro, que não está tranquilo, apesar de estar bem na tabela, as loucuras do Botafogo, que não sabe se vai ter o time de um semestre para o outro. Só quem tem certeza é quem está fazendo muito parecido com o que a gente faz. E que também tem muito dinheiro, mais dinheiro que a gente. Palmeiras, né? Flamengo. Então, isso, como é que eles organizam? Como é que eles se organizam? É baseado, né, no acerto, né, na calma para fazer as contratações. E no dinheiro, que a gente ainda não tem, a gente não tem esse orçamento ainda. Abraço para o Dani Mota, bom dia, Leirovski, que ganhamos, mas não podemos deixar de cobrar os reforços, triunfamos, beleza, mas a cobrança tem que continuar. Evidentemente que sim, né, velho? A gente estava cobrando e continuará cobrando desde sempre, né? A gente precisa trazer um goleiro, um zagueiro e um atacante, está nítido, isso já foi dito, inclusive, pelo próprio clube, né? Rogério Ceni já detectou isso, ontem na coletiva ele voltou a falar de necessidade de reforço, né? Então é algo que a gente sabe que o clube está fazendo. Agora, como eu já falei para vocês também ao longo do pré-jogo de ontem, eu falei, no pós-jogo de ontem eu também falei, a nossa cobrança aqui, ela vai acontecer, vocês podem aguardar e podem confiar, podem esperar a cobrança aqui da nossa parte. Agora, a gente não tem muito o que fazer além de falar, né? O nosso papel aqui é usar o nosso microfone, né? Usar o que a gente tem aqui de influência, digamos assim, para poder falar. Agora, a gente não tem muito mais o que fazer além disso, né? E aí algumas pessoas não entendem, né, o papel que a gente tem aqui. Algumas pessoas acham que a gente tem que chegar aqui, abrir o microfone e sair xingando Deus e o mundo. Se não xingar, não tá bom. Se não xingar, é passador de pano. Infelizmente, a gente sabe que tem uma minoria raivosa que pensa dessa maneira, né? Uma minoria raivosa e uma minoria barulhenta que pensa dessa maneira. Mas, claro, né, a gente estará aqui sempre cobrando, sempre fiscalizando. Lembrando, tá, meu povo? O Bahia, ele tem 10%, né? Ainda das operações, né? Ele tem 10% de participação dentro do futebol. Então, dentro desse cenário aí, a gente tem que ser responsável, porque amanhã ou depois a gente imagina que não vai acontecer. Mas se daqui a 10 anos o Grupo City quiser suspender a operação, por exemplo, dentro do Bahia, não acho que vai acontecer. Mas se acontecer, né? O Bahia vai ter que ser um time autossustentável. O Bahia vai ter que ser um time que vai sobreviver e vai conseguir, né, se manter com as próprias pernas. E para isso tem que ser, obviamente, um crescimento sustentável e com responsabilidade. Não adianta a gente fazer um crescimento que não seja dessa maneira. Não adianta, tá? Não adianta.